Eu não enxergo, então vocês têm que falar para mim se alguém está pedindo para entrar. Eu vou desativar minha câmera. Sumiu? Sumi? Sumiu. Então vamos lá. Gente, isso para mim, até eu conseguir achar a aula, espera só um pouquinho. Pronto, todo mundo está vendo? Alô? Sim, Pro. Sim? Sim, Pro. Tudo certo? Bom, essa foto, gente, foi de um evento que a gente fez na Unicídio ano passado. Nós fizemos um dia de orientação sobre diabetes e hipertensão, e a gente montou 3 consultórios farmacêuticos. E foi bem legal, porque os alunos atenderam, nós fizemos glicemia, aferição de pressão, orientação, dúvidas, análise de risco, que é uma coisa que eu tinha pensado em fazer esse semestre, esse ano, né? Na Ibirapuera. A gente fez no semestre passado, não, no ano passado. Mas depois, essa pandemia interrompeu todos os planos, a gente não estava preparado para isso, mas é uma foto de um atendimento farmacêutico mesmo, real. Bom, para falar de farmácia clínica, eu vou voltar nesse slide aqui, que vocês devem lembrar lá do 5º semestre. Lembram dele? Um pouco, Pro. A gente Estou pedindo muito para vocês para lembrar um slide do 5º semestre? Sim, Pro, eu não lembro. A gente vai recapitulando, assim, né? Tá bom. Porque esse slide é o mesmo, só pus essa imagenzinha, essa foto aí mais bonitinha, lá da disciplina de assistência farmacêutica. Porque não tem como falar da evolução da farmácia clínica ou dos cuidados farmacêuticos sem falar. Vou resgatar um pouquinho a história da profissão farmacêutica no mundo ou no Brasil. Então, vamos relembrar. No início do século XX, a gente encontra um profissional farmacêutico muito valorizado e um profissional que é referência de saúde na comunidade. O farmacêutico era considerado um profissional de saúde completo, ele recebia as pessoas na farmácia, ninguém precisava marcar hora com ele, era um profissional muito acessível, era um profissional que fazia diagnóstico, que prescrevia, e ele mesmo já manipulava o medicamento. É lógico que a gente tem que contextualizar esse momento. No início do século, 1900 e alguma coisa, o conhecimento científico-tecnológico não era o que a gente tem hoje. A gente não conhecia tantas doenças como a gente conhece hoje, e o arsenal terapêutico também era muito pequeno. Eu dei uma palestra sobre aromaterapia semana passada, e eu pesquisei algumas coisas. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que eles usaram como antisséptico, porque não existia antibiótico, foi o óleo essencial de melaleuca. Não sei se vocês sabiam disso, mas era o que eles tinham na época para levar para os campos de batalha. Então, a gente tinha um arsenal terapêutico muito pequeno, farmacêutico que exercia a profissão, ele tinha total controle sobre tudo que estava disponível. E a gente começa esse século com muitas modificações na estrutura social. A gente vai ter no início do século um novo processo de industrialização, e que vai culminar na década de 40 com grandes indústrias multinacionais aparecendo aí em todos os lugares. No caso da farmácia, o que acontece? No início da década de 40,
é descoberto o primeiro antibiótico. Qual é ele mesmo? Penicilina? A penicilina. A penicilina, ela foi descoberta no início da década de 40, por acaso, pelo Fleming. Ele estava fazendo culturas de bactérias e ele esqueceu algumas placas no laboratório. Quando ele chegou no dia seguinte, tinha crescido um fungo e ele percebeu que nas placas onde esse fungo tinha se desenvolvido, ele tinha inibido o crescimento de algumas bactérias. E ele resolveu estudar esse fungo e descobriu a penicilina. Logo depois da descoberta da penicilina, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, do mesmo jeito que lá na Primeira Grande Guerra, vários soldados morreram por infecção nos campos de batalha, de novo, a gente tem aqui essa situação. Porque vamos lembrar que bomba atômica apareceu no final da guerra. Esses dias mesmo apareceu aí no jornal, não sei quantos anos de bomba atômica. Até a utilização desse tipo de arma em grande escala, as batalhas elas se davam homem a homem no campo de batalha. E muitos soldados acabavam morrendo não pelo arsenal bélico, mas eles acabavam morrendo por conta de infecções. Então, a penicilina, ela se tornou uma ferramenta muito importante para ser usada durante a guerra na preservação das vidas. E para que se tivesse uma quantidade grande, suficiente para atender essa demanda, a penicilina começou a ser produzida em larga escala. É um dos primeiros medicamentos que é produzido em indústrias é a penicilina, porque existia uma grande demanda por um medicamento que era muito eficaz. Imaginem vocês aí a penicilina aparecendo no momento que não existia outro antibiótico. Não existia, então... Oi. A Cíntia tá tentando entrar e não consegue, acho que você precisa aceitá-la. Aceitar, já vou lá, deixa eu só acabar aqui. Tá. Estava falando da penicilina, né? Então, quando a penicilina apareceu, como não existia outro antibiótico, não existia bactéria resistente. Era um medicamento que era muito eficaz. E isso fez o quê? Com que as pessoas, de uma forma geral, que a sociedade começasse a identificar como medicamento eficaz aquele que era produzido em indústria, não mais aquele que era manipulado em farmácia de manipulação. Lembraram dessa discussão que a gente fez? Sim, Pro. Sim, lembrou? Uhum. Pronto. Bom, com essa mudança do perfil do medicamento dessa imagem simbólica do medicamento, ocorreu uma mudança na atuação do farmacêutico dentro da farmácia. Ninguém mais queria o medicamento manipulado. O farmacêutico começou a incorporar na sua farmácia os medicamentos industrializados. Ele se afastou da manipulação e, aos poucos, ele foi se dedicando principalmente ao gerenciamento do estabelecimento, tanto o gerenciamento quanto a dispensação. Mas vamos lembrar que não era dispensação como a gente entende hoje, uma dispensação com informações, orientada. Nesse momento, o farmacêutico ele se perdeu realmente, ele perdeu a sua identidade dentro da farmácia, era um trabalho para ele que ficou cheio de limitações, o estabelecimento cheio de limitações, ele não podia mais fazer diagnóstico, ele não tem que manipular, ele está lá só para comercializar um medicamento. Então, o que a gente percebeu nesse momento, um afastamento do farmacêutico da farmácia, mas assim, da farmácia como estabelecimento de saúde. Esse movimento a gente percebe quando a gente analisa artigos, a história, documentos, que ele é um movimento que aconteceu no mundo inteiro.
No Brasil foi um pouco mais sério. Por que foi um pouco mais sério? Porque se em outros lugares o farmacêutico estava descontente com a sua atuação dentro do estabelecimento farmacêutico, mesmo assim ele permaneceu lá. Por quê? Porque quando a gente analisa aí a farmácia na Europa, na maioria dos países a farmácia é de farmacêutico. Então ele não podia sair da farmácia, ele era o dono da farmácia. Em alguns países da América Latina também o farmacêutico é o proprietário, ele também não pode sair da farmácia. Nos Estados Unidos, que é o modelo que a gente copiou, ele não é proprietário. A gente tem lá muito esse modelo de redes como a gente tem aqui, mas a legislação lá é seguida. Então, isso fez com que o farmacêutico continuasse no estabelecimento farmacêutico, perdido, sem identidade, sem saber o que fazer direito, tanto nas farmácias ambulatoriais quanto na farmácia hospitalar, e a gente diz que ele perdeu essa identidade de profissional da saúde e profissional do medicamento. Por que no Brasil foi pior? Porque o farmacêutico se afastou completamente da farmácia. Apareceu aí, a partir da década de 70, a figura do responsável técnico, que era o que a legislação pedia, e eu posso, então, ser responsável técnico sem aparecer nessa farmácia. É a época do aluguel do nome do farmacêutico. O farmacêutico assumia a responsabilidade técnica das farmácias e não aparecia lá, ele só recebia para ser responsável. Não existia uma fiscalização efetiva, não existia uma cobrança da própria sociedade para o farmacêutico estar lá, e o farmacêutico, ele perdeu realmente todo esse vínculo de cuidador e de profissional do medicamento. Para onde ele foi no Brasil? Enquanto nos outros países o farmacêutico permaneceu vinculado ao medicamento de alguma forma, no Brasil ele foi para as análises clínicas. E mesmo assim, nas análises clínicas, na minha visão, ele não foi como um profissional de saúde, ele foi muito mais como um técnico do que como um profissional de saúde, controlando todo o processo das análises clínicas. Tudo bem? Tá aqui, gente? Sim, lembraram, tudo bem. Né? Que a gente falou disso. Sim. Bom, nos Estados Unidos, na década de 60, ainda, então, como eu disse para vocês, o farmacêutico estava lá perdido, meio no canto, ninguém se preocupava com ele, né? Ele perdeu a sua identidade, mas o que aconteceu que, de uma certa forma, foi benéfico para a nossa profissão? Os Estados Unidos, eles formam um país que é muito preocupado com estatísticas. Então, os americanos têm estatística para tudo. Tudo é sistematizado, tudo que você quiser saber. Eles têm uma tradição de analisar números. Quando a gente vê a história do Covid, a gente percebe isso, que a maioria dos dados vem do CDC de Atlanta, vem da Johns Hopkins, vem de instituições americanas. E eles analisam, eles trabalham muito em cima de números e custos. Vocês também viram aí, nessa época da pandemia, a dificuldade de tratamento nos Estados Unidos, porque eles não têm um sistema de saúde que seja universal, mesmo o sistema de saúde público dele funciona como se fosse um plano de saúde, e você tem que pagar por esse atendimento. Esse é um dos motivos que a mortalidade nos Estados Unidos é muito grande. Vocês viram isso? Eu acho. Viram? Vocês têm acompanhado toda essa discussão? Tá. Então, nos Estados Unidos, a questão da saúde está sempre atrelada a uma questão financeira, seja no aspecto gerencial, mas também no custo disso para o paciente. Bom, o que eles perceberam dentro dos hospitais? Que
num dado momento, começou a aumentar muito o custo da farmacoterapia, ou do tratamento medicamentoso dentro dos hospitais. Por quê? No primeiro momento, a gente tem um investimento aí das indústrias para aumentar a produção em quantidade dos medicamentos, mas a gente vai ter aí na década de 60 uma grande evolução na diversidade de medicamentos. Então, a gente vai ter aí o aparecimento de alguns blockbusters, que a gente diz, os benzodiazepínicos, os barbitúricos, são medicamentos que vão aparecendo, a pílula anticoncepcional, e outros medicamentos novos, com uma tecnologia nova, para serem utilizados dentro do hospital. Bom, medicamento novo, geralmente ele é mais caro, ele agrega um valor maior. E isso fez com que se percebesse que dentro dos hospitais estava acontecendo um aumento do custo da farmacoterapia. Mas será que sempre o medicamento novo é o melhor? O que vocês acham? Não, nem sempre. Acho que, às vezes, dependendo do problema, tem medicamentos que já estão no mercado que é tão bom quanto. Tão bom quanto. Então, a questão risco-benefício, ela tem que sempre ser avaliada. Não é porque o medicamento é mais novo, é mais caro, que ele é mais efetivo. Essa relação tem que sempre ser avaliada. Oi. E isso entra só medicamento novo ou também pode entrar em medicamento genérico, similar e essas coisas? Tudo. É sempre relação risco-benefício. Entendi. Você tem que sempre sempre analisar essas questões. Tem alguns países, por exemplo, os Estados Unidos é um deles. Se você vai registrar no FDA, pedir o registro de um medicamento novo, você tem uma das etapas é demonstrar que ele traz algum benefício sobre os que já estão no mercado. Ou em preço, ou em comodidade terapêutica, ou em eficácia, porque se for só mais um analgésico, você não vai conseguir o registro. Então, você tem que demonstrar que existe algum benefício nesse medicamento novo. Além disso, o que eles perceberam? Que interessante isso, não sabia. É interessante, porque não é só você ter um medicamento com uma molécula nova. O que ele traz de benefício? Ele tem que trazer algum... Poderia ter outros, sei lá, às vezes também tem pessoas que preferem um laboratório específico e tal. Sim, mas isso não é justificativa, é? Não entendi, prof. Isso não é uma justificativa para você registrar um medicamento novo. Não, com certeza, mas eu achei que sim, poderia ter sei lá, um mesmo medicamento, sei lá, praticamente a mesma molécula, mas, sei lá, só tipo, de um laboratório diferente e tal. Não, eu posso, assim, por exemplo, se for no genérico, se for um similar, mas imagina que eu fiz uma modificação nessa molécula. Daí sim, estou falando de um medicamento novo, não estou falando de um genérico ou similar. Uma coisa é eu mudar a marca dele. Expirou o período de patente e eu registro o meu genérico ou eu registro o meu similar. Isso não é um medicamento novo. Um medicamento novo, eu estou trazendo uma molécula nova e tem que ter algum benefício em relação aos que já existem. Eu vou registrar um novo anti-inflamatório com uma substância nova. Primeira pergunta, traz algum benefício em relação aos que já estão aí? Que benefício? A comodidade terapêutica pode ser um benefício. Eu tenho pessoas, eu mudei a minha estatina e ao invés de lipossolúvel, ela é hidrossolúvel agora, e daí existem pessoas que têm menos efeitos colaterais em relação a ela. Então, eu não vou registrar uma nova estatina no mercado só porque eu descobri. Eu tenho que fazer os estudos e demonstrar que ela traz algum benefício. Entendeu? Entendi, prof. Legal. Obrigada. Bom, o que eles perceberam também? Que
por conta do aumento do arsenal terapêutico, também estavam aumentando os erros de medicação dentro dos hospitais. O que eles chamaram de erros de medicação? No primeiro momento, erros de administração de medicamentos, por isso que é erro de medicação. Medicação é diferente de medicamento, né? Pronto. Medicação é o ato de medicar. Fale. A Lade mandou mensagem perguntando se podia aceitar ela. Deve ter um jeito diferente de fazer isso, mas eu não sei, tá? Pronto, voltamos? Sim. Só um pouquinho que eu não estou conseguindo. Boa noite, professora. Boa noite. Deixa eu só voltar agora para ver onde que eu estava. Isso pode ir, está enrolada. Então, voltei. Bom, então, assim, medicação é o ato de medicar. Medicamento é o produto. Mas, nesse primeiro momento, eles identificaram, principalmente, erros de administração de medicamento dentro dos hospitais. Por isso que ficou erros de medicação. Que tipo de administração errada? Usou uma via de administração que não era a mais indicada, ou que não era indicada. Um erro de dose, uma sobredose, uma subdose, interações. Então, vários erros de medicação. Hoje a gente inclui aí nos erros de medicação também outros problemas que não só da administração. Então, a prescrição, por exemplo, o erro de prescrição entra nos erros de medicação. E o que eles perceberam? Que existia um profissional, existia uma estrutura dentro do hospital que poderia ajudar a minimizar esses problemas todos, tanto fazendo uma análise de custo, quanto uma análise ou uma orientação aí na administração dos medicamentos, que era a farmácia hospitalar. Então, já existia, não precisava criar mais nada dentro de um hospital. Era só trazer essa farmácia hospitalar e discutir o papel dela dentro dos hospitais. Então, a farmácia clínica nos Estados Unidos, e foi a partir daí que ela evoluiu, ela nasceu não porque alguém deu espaço para o farmacêutico, porque alguém foi bonzinho, porque alguém reconheceu a importância, não, reconhecer a importância, mas a partir de uma demanda real. Eles perceberam que eles precisavam de um profissional, de alguém, de um setor que interferisse aí diretamente nesses problemas, e discutiram aí como reorganizar as funções da farmácia hospitalar para que uma dessas funções exercesse aí o papel da farmácia clínica. Tudo bem? Posso passar? Pode. E qual o objetivo, então, foi pensada a farmácia clínica? Num primeiro momento, foi permitir a aproximação do farmacêutico ao paciente e à equipe de saúde. Não necessariamente é o paciente pessoa física, presencial, apesar que a farmácia clínica começou à beira do leito. O farmacêutico começou a visitar os pacientes na beira do leito. Mas, na verdade, essa aproximação envolve uma análise da situação, uma análise de prontuário e uma ação junto da equipe de saúde, possibilitando o desenvolvimento de habilidades relacionadas à farmacoterapia. Então, a ideia era que a farmácia clínica fizesse essa aproximação e a farmácia hospitalar, ela se desenvolvesse também na questão ou na ação assistencial. Vocês já tiveram aula de farmácia hospitalar? Ou ainda não? Sim, prof. Começamos ontem. Ah, começaram ontem? Isso. Então, ele deve... Eu não sei quem é o professor. Sim, já começou a falar muita coisa que está falando também. Tá, o professor... É a Isabel. A Isabel?
Tá, a Isabel, ela falou deu a definição de farmácia hospitalar para vocês? Viu? Qual que é a definição de farmácia hospitalar? Parabéns, prof. Ué, perguntei, vocês falaram que deu, eu tô perguntando agora. Deu ontem, prof. É boca, né? Falou, agora tem que responder. Tá bom, na próxima estarei na ponta da língua. Qual a definição de farmácia hospitalar, gente? O que vocês lembram da aula de ontem? Eu não participei porque eu estava sem internet. E o restante? Eles assistiram a aula e já esqueceram tudo. A aula foi ontem, gente. Hein? Pera aí, Pro, refaz sua pergunta. Eu quero saber qual o conceito de farmácia hospitalar. Como é que vocês definem para mim farmácia hospitalar? É uma unidade clínica assistencial. Não só. Na verdade, é um grupo de ações que está ligado à assistência, à gestão, a controle de qualidade, envolve função diversas técnica, tudo. atividades. Então, a farmácia hospitalar é uma unidade técnico-administrativa ligada à direção clínica ou administrativa do hospital e que tem aspectos tanto gerenciais e técnicos quanto assistenciais. Então, a farmácia hospitalar, ela tem um aspecto que é técnico-gerencial, se a gente pudesse colocar, imagina que eu estou escrevendo na lousa lá, põe farmácia hospitalar e duas flechinhas, de um lado técnico, gerencial, e do outro lado as ações assistenciais. O que vocês colocariam? Me dê exemplo de uma ação técnico-gerencial. Exemplo, em uma farmácia, ele pode ver as coisas que a farmácia precisa. Gerenciamento de estoque, pode ser? É o que você está falando? Porque ver o que ela precisa é fazer um gerenciamento de estoque. É isso. Controlo o estoque, quando abaixo o estoque eu compro, faço o meu consumo médio mensal, faço uma projeção de compra, então eu faço meu gerenciamento de estoque. Quanto cabe no meu estoque, não posso comprar mais do que cabe, eu tenho que armazenar em condições adequadas, isso seria uma parte da farmácia hospitalar ligada à gestão técnica administrativa. E assistencial? O que vocês entendem por assistencial? Me dê um exemplo desse outro eixo. Eu acho que a parte do farmacêutico de prestar orientação para os pacientes que estão internados, né, quanto à medicação que está sendo administrada, ou das medicações que ele vai precisar tomar. Então, orientação ao paciente. Tá? E vamos lembrar que quando você faz orientação, você não faz a orientação da medicação, né? Porque está falando da orientação do medicamento. Vamos sempre utilizar o conceito correto. Medicação é uma coisa, medicamento é outra. Quando eu falo do produto, eu uso a palavra medicamento. Quando eu falo da administração, eu falo da medicação. Eu estou administrando um medicamento. Tudo bem? Ah, tá. Tudo bem, prof. Obrigada pelo esclarecimento. Então, assim, quando a gente fala das ações assistenciais, a gente está falando da farmácia clínica. A farmácia clínica é um dos setores da farmácia hospitalar. E essa unidade administrativa, gerencial, assistencial, ela tem que ser dirigida por um farmacêutico. Então, não tem como existir uma farmácia hospitalar se não tiver um farmacêutico.
E dentro da farmácia hospitalar, a gente vai ter várias ações, desde padronização de medicamentos, as ações de farmacovigilância, às vezes manipulação de medicamentos, tudo isso faz parte do eixo do eixo técnico gerencial. Dentro do eixo assistencial, as ações de farmácia clínica. Então, por isso que tem essa divisão também na disciplina. Junto com a professora Isabel, vocês vão falar mais da questão técnica, de padronização, de gestão de estoque, de armazenamento, e aqui a gente vai falar da atuação clínica do farmacêutico no ambiente hospitalar. Ficou claro, gente? Porque senão parece que a gente está falando a mesma coisa, eu e a Isabel. Não estamos. São conceitos que se complementam. A farmácia clínica faz parte da farmácia hospitalar. Poderia até ser uma disciplina farmácia hospitalar e farmácia clínica junto, porque é um setor da farmácia hospitalar. É que como a farmácia clínica, ela vem no eixo do cuidado, a gente traz para uma outra abordagem, porque ela fica junto com segmento farmacoterapêutico, prescrição, orientação e assim por diante. Mas a farmácia clínica, ela não existe se não existir uma farmácia hospitalar dentro do hospital. Como que a Sociedade Europeia de Farmácia Clínica define farmácia clínica? É uma especialidade da área de saúde que descreve a atividade e o serviço do farmacêutico clínico para desenvolver e promover o uso racional e apropriado dos medicamentos e seus derivados. Então, quando a gente vê esta definição, a gente percebe que, para a Sociedade Europeia, para a Organização Mundial de Saúde, a farmácia clínica é tudo que se refere a uma ação clínica, não necessariamente aquilo que acontece dentro da farmácia hospitalar. Na verdade, a gente vai perceber que existem metodologias para se trabalhar, mas o raciocínio clínico, a forma de raciocinar, de entender, de analisar, ele é o mesmo, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente ambulatorial. Por que se faz essa definição, muitas vezes, que é mais didática do que técnica? Porque a farmácia clínica nasceu dentro do ambiente hospitalar. Então, quando a gente fala de farmácia clínica, a gente está falando principalmente dessa ação no ambiente hospitalar. Então, para até resolver essas questões de conceito, hoje o Ministério da Saúde no Brasil, ele chama, na verdade, ele vai dar o nome de cuidados farmacêuticos à ação clínica do farmacêutico. Então, você tem os cuidados farmacêuticos e dentro dos cuidados farmacêuticos, a farmácia clínica que você exerce no contexto hospitalar, a atenção farmacêutica que você exerce no ambiente ambulatorial, mas, na verdade, o objetivo de toda essa ação clínica é o mesmo, é desenvolver e promover o uso racional e apropriado dos medicamentos, a partir do quê? Da utilização do conhecimento técnico-científico do farmacêutico. Claro, gente? Então, nós temos aí já dois conceitos, de farmácia clínica e de cuidados farmacêuticos. Tudo bem? Sim. Tudo bem, Pro. Bom, vindo um pouco na história também, o que vai acontecer? Na década de 70, o Canadá resolveu fazer um grande estudo multicêntrico para entender como acontecia a distribuição e a ocorrência das doenças no seu território. Então, vamos lembrar que o Canadá é um dos países que sempre investiu muito em saúde, tem um sistema público de saúde muito bem estruturado, de referência no mundo inteiro. E o que eles perceberam? Com o aumento com as novas tecnologias em saúde, principalmente, então você tem aí um aumento do número de medicamentos, do preço de medicamentos, e não só de medicamentos, gente.
Hoje a gente percebe quantas vezes que você vai num médico e ele não se arrisca a dar um diagnóstico sem ter um exame na mão. Às vezes ele está ali, ele nem ouve direito a queixa do paciente, o relato do paciente, ele já pede um exame. Sem o exame, ele não faz um diagnóstico. E às vezes a gente percebe assim, será que a gente precisaria de tanto exame hoje? A própria Unimed faz essa discussão e regula hoje o número de exames que é pedido pelos médicos. Então, o que eles perceberam? Que com o desenvolvimento da tecnologia, os serviços de saúde começaram a ficar cada vez mais caros. E mesmo para um país como o Canadá, era difícil continuar aumentando o investimento. E a outra coisa que eles perceberam que nem sempre o serviço tinha a resolutividade desejada. O que eles fizeram, então? Eles fizeram um estudo multicêntrico, identificaram as doenças que aconteciam no país, a distribuição por sexo, faixa etária, renda, qualidade de vida, hábitos de vida. E eles chegaram a uma conclusão que hoje para a gente é muito normal de se pensar, que saúde e doença não são situações estáticas. Na verdade, existe um processo saúde e doença, que é um processo dinâmico e multideterminado. O que é isso? Eu estou saudável hoje. Amanhã eu acordo doente, do nada? É assim, gente? Quer dizer, hoje eu estou bem, amanhã eu estou com Covid? Para certas doenças vai gerando um desenvolvimento, assim, da doença. Na verdade, você contrai até a sintomatologia aparecer, demora uns dias, né? Sim, então, assim, eu não estou saudável e amanhã estou doente. Eu estou saudável hoje, mas eu posso ter um vírus se multiplicando num período de incubação dentro de mim. Tá, eu fui atropelado, então, tudo bem, eu fiquei doente de uma hora para outra. Vamos analisar hoje o perfil do trânsito no Brasil. Existe um risco muito grande de você ter atropelado, porque as pessoas não seguem as regras de trânsito, elas bebem e dirigem, assumem o risco de dirigir bêbada. Então, a gente tem aí diversos fatores que interferem na ocorrência das doenças, que determinam a ocorrência das doenças. As doenças não acontecem ao acaso. E se eu entendo que existe um processo de saúde-doença, eu começo a perceber que as pessoas ficam doentes quando elas ainda estão saudáveis. Não é? Eu estou saudável, mas eu vivo a todo momento exposto a uma série de determinantes. Sejam determinantes sociais, o que a gente chama de determinação social da saúde, quanto a presença de agentes biológicos, ou não é assim? Esses dias eu vi uma pessoa comentando no Face, assim, achei um absurdo o comentário, né? Mas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que perceberam? Que a mortalidade do Covid, ela é maior nas pessoas negras do que nas pessoas brancas. E daí, tinha alguém tirando sarro disso no Face, falando, agora vamos falar que é uma questão de raça. Por que é uma questão de raça também? O que vocês acham quando eu falo isso para vocês? Que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a mortalidade, isso é só nesses dois países que eu vi isso, tá? É maior em pessoas da raça negra. Por que vocês acham? Será que existe uma resistência maior da raça branca ao agente? Eu acho que entra mais para essa coisa mais social, né? Sim, com certeza. Quem está mais exposto, se você for ver, desde sempre, a gente tem uma diferença de pessoas negras para brancas, tipo, muito grande.
Então, são pessoas que, infelizmente, vamos dizer assim, elas estão mais propensas pela socioeconomia que a gente tem. Isso mesmo, porque elas não têm um poder aquisitivo bom, de uma forma geral, são pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que têm menos acesso a uma ocupação formal. Quer dizer, se eu não posso fazer home office, eu tenho que sair na rua trabalhar, certo? Se eu trabalho para mim mesmo, eu vou trabalhar, independente do que está acontecendo. E são pessoas que, muitas vezes, no Brasil, só dependem do serviço público de saúde. Sim. E nos Estados Unidos não tem como pagar o acesso ao serviço de saúde. Então, tem muita gente nos Estados Unidos morrendo em casa. E a maioria dessas pessoas são negras. Na verdade, não está ligada à raça, mas a um nível socioeconômico. Mas são dois países que têm uma distorção muito grande em relação a isso. Então, o que a gente diz? Que as doenças, elas não acontecem por acaso. O outro dado importante, gente, do COVID, é que a porcentagem de cura dentro de UTI é maior nos hospitais privados do que nos hospitais públicos. A mortalidade maior é nos hospitais públicos. Por que será? Eu acho que por conta talvez também do número de leitos, do número de profissionais para poder dar o suporte, assistência. A qualidade, vários fatores. Sim, a qualidade de trabalho dos profissionais. Você imagina se você tem poucos profissionais que não conseguem descansar, eles têm que dar conta de todo o trabalho, você acaba tendo possibilidade maior de erro até do que se você tivesse condições adequadas de trabalho, né? Então, o que se percebeu no Canadá? Que existia essa questão importante de diferentes fatores. Hoje, para a gente, isso é muito lógico, mas para a época foi uma descoberta. Foi, na verdade, não uma descoberta, uma demonstração de que existe essa relação entre a saúde e a doença. Bom, se a maioria das doenças são causadas, ou é causada por o que a gente chama causas evitáveis, se eu trabalhar na saúde, ou seja, na atenção à saúde, vai ficar mais barato do que atuar na doença, não fica? Vamos imaginar, é muito mais fácil eu aplicar uma vacina de Covid mais barato do que eu fazer lockdown. Ou tratar dos casos graves no UTI. Quando se busca uma vacina, o que se busca? Interferir ainda quando as pessoas estão saudáveis, mas já expostas a um vírus que está no ambiente. Então, deste movimento todo, saiu esse conceito de atenção à saúde. É mais barato, é mais resolutivo a gente trabalhar com promoção à saúde, com atenção à saúde, para que você tenha menos sequelas, menos mortes, menos comprometimento. E quando a gente começa a pensar nessa perspectiva, a gente percebe que a atuação em equipe multiprofissional ela é muito importante. Por quê? A gente tem que trabalhar com todos os fatores que interferem no processo saúde e doença. Então, quando a gente vê toda essa discussão sobre a COVID, a gente vê a importância da estatística, dos modelos matemáticos nas decisões administrativas. Na verdade, o critério epidemiológico é que deveria estar definindo as ações administrativas e políticas. No Brasil é assim? O que vocês acham? Vai para a fase vermelha, vai para a fase amarela, volta para a laranja, volta para a vermelha. Gente, como é que muda? Cada 2, 3 dias uma cor de uma região, me fala? Será que as decisões estão sendo somente baseadas em critérios técnicos?
que vocês acham? Não, né? Então, assim... Eu acho que não, Pro. Tenho certeza que não. Tem muita coisa mexendo a economia, tudo, então, para eles, tipo, vamos abrir, é que nem o negócio dos Dias dos Pais. Eles foram e abriram um shopping, então, tipo, é muito mais perigoso você ir no shopping do que reabrir um parque. Então, eles jogaram todo mundo pro shopping, para todo mundo ir comprar coisa, fazer, tipo, é Dia dos Namorados. E fazer coisa, comprar um monte de coisa, mexer um pouco na economia e tamo aí. E aí centralizou todo mundo no comércio. Sim. Então, agora, você imagina Piracicaba, a... que estava na área vermelha até sexta-feira. No sábado virou amarela. Não passou nem pela laranja. Virou amarelo. Então, assim... duro, né? É isso que eu falo. Porque importa mais a economia do que a saúde, então... Eu estudei tanto, a gente vê esses esforços desde o Canadá, na década de 70, e o povo joga todo o conhecimento técnico, científico no lixo, né? Como se fosse historinha para dormir. Esses dias, um conhecido falou isso. Tenho certeza que o vírus foi fabricado pela China. Eu falei, nossa, eu já acho que não. Eu acho que quem trouxe foi um ET comunista. Porque se é para levantar a teoria absurda, eu também sei fazer as minhas teorias absurdas. Né? Não Joga todo o conhecimento no ralo, né? Joga tudo no ralo, como se a ciência tivesse, ela trabalhasse com apenas teorias, e não é assim, né? Então, quando a gente vê essa história do processo de saúde e doença, e dizer que você tem, sim, fatores de risco que aumentam a gravidade de uma doença, que aumentam, facilitam o acesso à exposição a agentes, tudo isso vem desse estudo que deu pontapé, na verdade, para essas discussões todas. E fala muito da importância da atuação multiprofissional. Nessa discussão da atenção à saúde é que foram surgindo vários termos, como o nursing care, medical care e o pharmaceutical care. Então, o pharmaceutical care, ele surgiu no meio dessa discussão. O que é pharmaceutical care? Cuidados farmacêuticos. Esse conceito surgiu no Canadá para dizer o quê? Os profissionais de saúde têm que voltar a ser profissionais do cuidado à saúde. É essa a ideia. Eu estou lá para cuidar de um paciente, para que ele saia com menos sequelas do seu problema, que ele possa ser ressocializado, que eu possa acolhê-lo de forma adequada, e que eu tenho que pensar no cuidado, não é no melhor medicamento a partir da minha perspectiva, mas da necessidade do paciente. Então, toda essa discussão, ela traz para a atuação do profissional de volta essa perspectiva do cuidado. Eu estou cuidando de alguém, eu não estou cuidando da doença. Vocês percebem a diferença? Às vezes eu vejo, principalmente paciente com diabetes idoso, com uma alimentação, assim, uma dieta totalmente restritiva. Para que fazer uma pessoa que tem 80 anos, 85, fazer uma dieta restritiva? Somente se ela tiver realmente a necessidade. Mas eu preciso manter uma glicemia de um idoso em 120, 130? Aumenta o risco se ele tiver 200 de glicemia? 160, 180? Eu tenho que avaliar isso. Eu tenho que avaliar o paciente, as características desse paciente e que o tratamento traga para ele uma qualidade de vida. Não que faça com que ele se sinta mais doente ainda. Eu falo sempre do meu pai, né? O meu pai,
o problema dele, quando ele descobriu que tinha desenvolvido diabetes, ele ficou, assim, deprimido, porque ele nunca tinha sido uma pessoa doente, e o médico falou que ele não podia mais beber, ele adorava tomar cerveja, não enchia a cara, né, não bebia sempre, mas final de semana, assistindo jogos de futebol, mas eu não vou poder mais beber, não posso mais comer doce, não posso comer mais gordura, não posso fazer os meus esportes, até que ele resolveu, dane-se, eu vou fazer tudo. Então, é o tipo de orientação que a gente não faz mais, a gente não diz para ninguém, você não está proibido, a não ser que realmente exista necessidade, mas a gente busca hoje garantir a qualidade de vida do paciente. Posso passar? Dúvidas? Pode. Pode, Pro. Não. Não? Tem alguma dúvida? Então não, Pro. Bom, desse estudo todo do Canadá, depois disso, a Organização Mundial de Saúde realizou algumas conferências de saúde, e tem uma conferência importante, que é a Conferência de Alma-Ata, que traçou como objetivo saúde para todos até o ano 2000. A gente vê isso hoje, acha uma piada, né? Já foi, passou 20 anos e estamos nessa confusão que a gente está hoje. Mas, assim, qual a importância dessa conferência? Ela incorporou esses conceitos de processo de saúde e doença, que existem diferentes fatores que interferem neste processo, que a abordagem tem que ser multiprofissional e interdisciplinar, para que você consiga interferir de forma adequada. Mas como assim interdisciplinar, ou transdisciplinar, ou equipe multiprofissional? Vamos pegar um exemplo bem simples. Imaginem que até dezembro a gente tem uma vacina eficaz e segura contra o coronavírus. Eu acho meio difícil, mas vamos imaginar que sim. Eu estou calculando aí para junho, mas junho do ano que vem, né? Mas vamos imaginar que a gente tivesse uma vacina. Vocês acham que vai ter uma corrida de todo mundo para se vacinar? Acho que no começo, sim. Algumas pessoas sim, você vai falar que vai chegar a vacina mês que vem, eu vou ficar hoje na fila. Mas será que todo mundo vai se vacinar? Vai procurar essa vacina? Não, tem muita gente também que fica seguindo aqueles movimentos anti-vacinas e não sei o quê. Então, tem muita gente também... Eu acredito que o vírus foi criado por um chinês. Eu vou ter medo da vacina chinesa, não vou? É bem isso. Não é bem isso? É bem isso. Eu falo sempre, né? Você tem a ferramenta, mas tem tanta coisa que interfere hoje, tem tanto... É igual quando apareceu o H1N1, que era um movimento alemão para acabar com os países pobres. Então, as vacinas que estavam vindo para cá eram todas contaminadas. Ou que o Zika vírus, na época, foi porque a Dilma mandou vacina de rubéola vencida para aplicar em gestante no Nordeste. Primeiro que vacina de rubéola nunca é aplicada em gestante. Agora, mandou especificamente para aplicar em gestante. Cada informação é que a vacina, o que ela tem mesmo? Outro dia eu vi, ela tem algum componente, não sei se é arsênico, que é usado como conservante, estabilizante de algumas vacinas, que dá autismo. Se a gente não tiver uma abordagem multiprofissional que comece dentro das escolas, com as crianças, a gente não vai conseguir avançar nessa questão, não adianta. Porque o que falta muito é conhecimento, né? Não é informação, é conhecimento, é saber interpretar uma informação. Fala. O povo, querendo ou não, tem o poder de achar informação na palma da mão, né? Mas prefere, se fazer de cego, né? Sim, eu estava vendo, eu não sei que país que foi, que tem saiu hoje no Jornal da Manhã, mas eu não prestei atenção no país,
que tem uma lagoa que ficou cor-de-rosa com contaminação de alguma coisa. Eu não peguei o começo, né, da reportagem, depois vocês procuram. Eu nem sei o que é. Eu sei que a lagoa é uma lagoa grande e está com a água cor-de-rosa, por conta de contaminação de alguma coisa. E daí começaram a divulgar nesse lugar que essa água curava o Covid. Meu Deus. Eles tiveram que cercar a lagoa, colocar policial, porque as pessoas estavam indo lá, se intoxicando com a água. Então, é mais fácil eu achar que existe um processo milagroso para eu fazer, do que eu me organizar e usar máscara, tomar cuidado, tentar não participar de aglomeração, assumir a minha responsabilidade. Foi que nem aconteceu nos Estados Unidos, que o Trump fez um comentário que era para o povo tomar... Falou brincando, né? Era desinfetante, alguma coisa assim, e aí o povo começou a lotar esse hospital porque estava intoxicado com desinfetante que o presidente falou que era para o povo injetar. Aí eu fiquei tipo, gente... Gente, é a hidroxicloroquina no Brasil. E vocês sabem qual vai ser o problema da hidroxicloroquina? Para a gente vai ser um problema muito sério. Por quê? A gente já estava detectando espécies de Plasmodium resistentes à cloroquina. Vai aumentar. Com o uso indiscriminado da cloroquina, olha o risco que a gente está tendo no Brasil. De você não ter mais tratamento para malária, um país onde a malária é endêmica. Estavam até zoando agora a Camila Pitanga, que ela vai ter que tomar cloroquina porque ela tá com malária. Aí, gente, a cloroquina é para malária e lúpus. Vocês querem o quê? Que ela tome o quê? Veneno? Não, é para malária. Só que a gente já tem quase 70% dos casos de falcíparo, que é a espécie mais patogênica, resistente à cloroquina. Então. Quando você usa de forma discriminada, você não está interferindo só num lugar. Por isso, deixa eu tomar, é direito da pessoa tomar. Não é direito. Porque você está interferindo em outras doenças também. Então, porque se você não precisa, para que você vai tomar? Tipo, você tem que tomar quando você precisa. Sim, quando você precisa, é isso mesmo. Bom, quando você falou da conferência de Alma-Ata, então, o que saiu de importante dessa conferência? O modelo que a gente tem de saúde hoje, que é o SUS. Esse modelo hierarquizado em níveis de atenção, num sistema de referência e contra-referência, baseado na atenção à saúde e numa atuação multiprofissional, foi toda discutida nesta conferência em Alma-Ata. E depois disso, a maioria dos países fizeram suas reformas sanitárias. A gente tem, o Canadá mesmo fez a sua reforma sanitária, a Itália, a França, a Espanha, Portugal e o Brasil. São vários países que fizeram as suas reformas sanitárias, a sua reformulação dos serviços de saúde a partir de toda essa discussão que aconteceu na conferência de Alma-Ata. E daí chegamos ao nosso caso clínico, né? Vamos lá? Por que eu pus esse caso clínico aqui? Eu pus esse caso clínico para a gente começar a desenvolver esse raciocínio clínico. Quem que me mandou um e-mail? Não sei fazer isso. Não sabe, nós vamos aprender. Nayara. Porque eu estou começando a fazer esses casos clínicos agora. Assim, em biomédia a gente não fazia caso clínico, e eu já entrei direto no 7º semestre, então já perdi muita coisa. Então, na verdade, como eu falei na aula passada, nós vamos tentar trabalhar a questão desse raciocínio clínico. A gente parte sempre da farmacologia, Nayara, só que nós não estamos numa disciplina de farmacologia. Então, muitas vezes o aluno fala assim para mim, mas isso eu não aprendi na farmacologia. Lógico que você não aprendeu, porque a farmacologia é uma ciência. Ela te fala dos estudos, dos resultados, e esses resultados
geralmente eles estão associados ao que acontece na maioria dos organismos, com a maioria das pessoas. Mas nenhum medicamento é 100% eficaz. Nenhum medicamento é isento de risco. Nenhum medicamento vai agir da mesma forma em todas as pessoas do mundo. Então, quando a gente fala de farmácia clínica, de cuidados farmacêuticos, da área clínica, dessa terapia baseada em evidências, a gente tem que pensar que conhecimento, que conteúdos a gente tem que buscar para resolver aquele problema daquela pessoa. A gente começa sempre pela farmacologia, depois a gente vai para a fisiologia, para entender a fisiopatologia da doença, e depois a gente tem que entender o paciente, nas suas características que são objetivas e que são subjetivas também. Objetivas, eu posso ter um medicamento para Parkinson maravilhoso, em cápsula. O paciente com Parkinson, aos poucos, ele perde a capacidade de deglutição. Ele vai tomar essa cápsula? Então, não é só a questão da farmacologia, da fisiopatologia, mas a gente tem que olhar para este paciente, para ver qual a dificuldade, qual a necessidade que ele tem. Então, vamos lá ao nosso caso clínico. Vocês estão com ele aí? Resolvido? Não, professor. Ah, sim, a gente já enviou, né? Eu enviei o meu. Mas vocês têm o texto aí para a gente discutir um pouquinho. Uhum. Então, vamos lá. O nosso caso. Edith, 46 anos, ligou para a farmácia quando chegou em casa por causa de uma nova prescrição. Então, ela nunca tinha tomado esse medicamento, certo? Vamos entender o caso. Se é nova prescrição, ela nunca tinha tomado. Ela tinha acabado de comprar azatioprina, 50 miligramas, e constava a orientação de 1,5 comprimido por dia. Essa foi a prescrição que o médico passou para ela. Entretanto, devido à artrite, ela não conseguiu cortar o comprimido. Então, a gente já tem algumas informações aqui sobre o nosso caso. A idade dela, a gente sabe que ela tem artrite, sabemos o medicamento, a dose que foi prescrita e que ela não conseguiu cortar o comprimido, certo? Certo, meninas? Sim. Certo. Essas informações a gente tem. Se a gente fosse investigar o que é artrite e o grupo de risco, por exemplo, a gente veria que ela é bem caso que é o público-alvo. Geralmente a artrite ela aparece em mulheres por volta dos 40 anos. Então, ela está bem na faixa etária de risco do aparecimento da artrite. O que é artrite? É uma doença imunossupressora, né? Que ataca. Isso, autoimune. E onde que ela sente? O que ela vai sentir de característica? Dor nas articulações, não é isso? Dor nas articulações, aos poucos vai comprometendo o movimento. Qual que é a diferença de artrite e artrose? Artrose é nos ossos? Sabe a diferença? Artrite e artrose. Às vezes eu vejo as pessoas confundirem, achando que é a mesma coisa, ou chamando uma de outra. O que esse sufixo it diz pra gente, artrite? O que quer dizer artrite? Tem um processo inflamatório, né? Tem um processo inflamatório, certo? Certo. É uma reação autoimune, por algum motivo, as suas células de defesa começam a destruir
as suas articulações. E a artrose? Olha o final da palavra. Só pelo final, a gente sabe o que é artrite, artrose. Tem um processo inflamatório? Não sei se vai voltar para atrofia. Na artrose, a gente tem um processo inflamatório? Né? Acho que não, Pro. Não, mas tem muita dor. Por que tem dor? Porque você perde. Perde. Porque tá ligada à articulação, não é, Pro? Do mesmo jeito. Tanto a artrite quanto a artrose são processos que acontecem que comprometem articulações. Só que na artrite você tem as suas células de defesa destruindo líquido sinovial, células, tecido, cartilagem. Você tem que parar esse processo inflamatório. Também dá muita dor. Fica vermelho, fica inchado, às vezes quente. Você põe a mão, você sente nas articulações. A artrose tem muita dor também, mas não tem processo inflamatório. Por quê? A artrose é decorrente do desgaste. É um processo de desgaste das articulações. Por que acontece a artrose? Porque eu faço exercício de impacto, ou eu não faço nada de exercício. Um idoso muito magro acaba tendo mais desgaste do que aquele que tem um pouco mais de massa muscular, que faz uma caminhada, porque caminhada para o idoso é bom, você mantém o impacto necessário para a preservação da qualidade do tecido ósseo. Então, às vezes a gente até acha que são coisas semelhantes, mas não é. Então, o tratamento tem que ser diferente também. A artrose, adianta dar um anti-inflamatório para alguém que tem artrose? Eu vou dar um analgésico. Agora, para alguém que tem artrite, eu vou trabalhar com anti-inflamatórios e imunossupressores. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão percebendo como a gente vai levando o nosso raciocínio para entender o caso, entender o paciente? Sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta, existe um problema relacionado ao medicamento, especificamente? Na verdade, um problema relacionado à prescrição, né? Tudo bem, mas nesse primeiro momento, você nem avaliou a prescrição e nem ela só ligou para você e relatou um medicamento, um problema. Qual que é o problema para ela? O que chamou a atenção dela? Ter que cortar um medicamento e ela não tem essa capacidade. Quando ela relata isso, como é que a gente avalia essa questão? Este medicamento, ele pode ser cortado? É a primeira pergunta. Para mim, não é nem se existe a dificuldade dela ou não. Existe uma dificuldade dela. E ela só não fez porque ela não conseguiu. Não, Pro, porque ela vai... Não pode. O medicamento, ela vai ter uma perca até mesmo na dosagem. Depende. É que se você cortar o medicamento, é que nem a professora Elizabeth tinha até comentado, que você não garante que o princípio ativo ele esteja uniforme em todo o comprimido. Então, se Não você concordo cortar... com isso. Oi? Não concordo com isso. Ah, prof, foi o que a Elizabeth tinha falado pra mim. Aí eu levei o que ela falou em base para poder responder. Sim. Gente, eu falo que essa disciplina ela traz muita polêmica, já avisei vocês, né? Então, tanto com o professor de farmacologia quanto com o professor de farmacotécnica. Então, porque ela deu aula pra gente de controle de qualidade. E aí ela tinha Sim. comentado isso. Por isso que eu tô falando Sim. isso. Porque como ela Eu tinha sei, falado, eu então, sei. né? Eu sei sim, os professores de farmacotécnica, eles falam exatamente isso que você falou. Então, vamos imaginar, quando uma indústria faz um comprimido, ela faz um comprimido de cada vez? Não. Faz 10 comprimidos de cada vez? Não.
30? Não, faz 500 mil num lote, sei lá quantos que ela faz. Quando você faz um comprimido numa indústria, você faz uma grande massa do comprimido. O que é essa massa? Um comprimido, ele tem esse nome porque ele é feito a partir da compressão. Então, você tem toda uma massa que é feita de excipiente, corante, o princípio ativo, está tudo diluído nessa massa que vai para a máquina de compressão e vai se transformar em comprimidos, certo? Sim. Para que eu tome um comprimido desse lote, eu tenho que partir do pressuposto de que o princípio ativo estava distribuído de forma homogênea nesta massa e em todos os comprimidos do lote. Não tem? Sim. Então, ele tem que estar distribuído também da mesma forma dentro de um comprimido. Não é esse o raciocínio. Se eu cortar o comprimido, eu posso tomar uma parte que não tem princípio ativo, então eu não posso tomar um comprimido que saiu dentro de um lote. Isso é verdade. Por isso que a gente tem no controle de qualidade, você tem uma variação ou um desvio padrão permitido. Desvio padrão do quê? De teor. Qual que é o desvio padrão permitido pela legislação no Brasil? Não lembro. 5%. Então, se você fala que tem 100 miligramas aquele comprimido, ele pode ter até 105 miligramas ou 95 miligramas, que isso não vai interferir na ação dele. Entendi. Entendeu? É este raciocínio que eu entendo, é isso que eu falo, a farmacotécnica como ciência também é uma coisa, mas vamos colocar isso na realidade. Agora, eu posso cortar todo comprimido? Ou toda draga, ou toda cápsula, toda forma farmacêutica sólida? Não. Então, para saber se existe um problema de poder ou não cortar, o que eu tenho que verificar? Primeiro, a forma farmacêutica. Qual que é a forma farmacêutica desse medicamento? É um comprimido de longa duração, né? Vocês estão percebendo a diferença de discutir um caso que, se fosse só de uma questão, nós estamos discutindo um caso imaginando que tem uma pessoa nesse caso. Eu não vou discutir do ponto de vista da farmacologia somente. Então, eu fui lá e vi que é um medicamento, é um comprimido de longa duração. Para ser um comprimido de longa duração, o que ele tem que ter na sua Constituição? Ele tem que ter ativo suficiente para poder manter uma ação prolongada, né? Não. Até a próxima dosagem. Não só o ativo, porque se eu tomo um medicamento, vamos imaginar a metformina, tem o XR e tem o normal. O normal tem 500 miligramas de XR também, então eu tenho mesmo uma quantidade de princípio ativo. Então, não é a quantidade que varia, o que é? A distribuição pausada, não é? Ou a liberação pausada, na verdade. Isso, a liberação, é verdade. Liberação lenta, e a absorção vai se dando também ao longo de um X intervalo de tempo. O que permite isso? Qual que é a diferença? A integridade, eu acho que da forma farmacêutica, né? Alguém falou o quê? Revestimento. Então, não é integridade, é o revestimento. Sempre que a gente tem uma forma farmacêutica de longa duração, a gente tem uma forma farmacêutica revestida, com revestimento. Tá? Lembraram disso? Sim, Pro. Se ela é revestida, eu posso cortar? Não. Não. Comprimido revestido não pode ser cortado. E se fosse um comprimido que não é revestido e tivesse um sulco de divisão, gente? Para que existe um sulco de divisão? Para cortar. Para cortar.
Então, assim, quando a gente ouve assim, não pode cortar, o que eu não posso cortar? Eu não posso cortar uma cápsula? Não. Eu posso cortar uma draga? Não. Por quê? Qual que é a característica de uma draga? Qual a definição de draga, gente? A draga, ela é um comprimido revestido, né, a draga? Revestida com o quê? É basicamente açúcar, né? Açúcar. Essa é a definição de draga. É um comprimido revestido de açúcar. Vocês estão percebendo que a gente está trazendo tudo quanto é conteúdo e conhecimento para discutir o caso, né? Então, assim, eu posso cortar uma draga, ela é revestida com açúcar. Posso? Não. Não. Eu posso cortar um comprimido XR de longa duração, de liberação prolongada? Não. Não. Eu posso cortar um comprimido com suco? Posso. Pode. Então, e esse medicamento, o que ele é? Qual a forma farmacêutica? Ele é uma forma farmacêutica de ação prolongada, revestido. Posso cortar? Não. Não. Então, nós vamos para a segunda pergunta. Havia possibilidade de prevenção do problema? Sim. Sim. Vamos imaginar do seu local de trabalho, tá? Nós estamos falando de uma farmácia, não estamos falando de hospital. Estou lá na farmácia, chegou uma prescrição, não tenho contato com o médico ali, não vou lá conversar com ele, estou lá, recebi o paciente, recebi essa prescrição. O que eu tenho que fazer antes de entregar o medicamento? Perguntar pro paciente. Ele está com a prescrição, o que você faz no primeiro momento? Acho que informa o paciente, né? Desse erro aí na prescrição. Então, aí a gente vê assim, vamos pensar do ponto de vista do farmacêutico da farmácia. O paciente chega lá, ele pega a prescrição. O que muitas vezes eu vejo, o profissional que está lá, pega a prescrição, não pergunta nada, não lê nada, pega o medicamento na prateleira e entrega para o paciente, que foi o que aconteceu com ela. Muito provavelmente. Porque se alguém tivesse pego essa prescrição, perguntado para ela, esse medicamento é para você? O que você tem? Qual a sua queixa? Pega lá um medicamento que eu também não sou obrigada a saber, conhecer todos os medicamentos. Peguei o medicamento, olhei na caixinha, ação prolongada, olhei a posologia, você já poderia ter intervido lá. O que você ia falar para ela? Olha, tem um problema na sua prescrição. Você tem como voltar ao médico? Quer que eu ligue para o médico? Tem o telefone na receita de uma unidade? Você quer que eu interfira, que eu explique para o médico, que eu mande uma carta, um bilhete? Mas, de alguma forma, alguém tem que falar para ela e para o prescritor, essa prescrição está errada. Não está errada? Sim. Não está errada. Só que quando eu falo isso para o prescritor, eu tenho que dar uma sugestão para resolver. Eu não posso simplesmente falar, está errado e pronto, se vira. Ela está errada, tem que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Que tipo de orientação eu posso dar para o prescritor, nesse caso? Dá uma opção de medicação que não tenha necessidade de cortar, né? Por conta do problema da paciente, né? De não ter essa habilidade, né? Não, mas aí não é... O problema não é essa questão da habilidade. Antes da questão da habilidade. Ele poderia... farmacêutica. Sim. E eu sou médico e eu quero dar azatioprina para ela. O que eu faço, então? Você pode substituir a forma farmacêutica. Não tem outra. Aumenta o miligrama. A dosagem. Posso aumentar? Não é tóxico? Não, não pode aumentar. Não sei.
Qual que é a Porém, depende, dose né? máxima? Porque ele está falando que é um comprimido de 50 miligramas mais metade de um, a gente tira mais ou menos uma base de que é 75 miligramas. Isso. Então, poderia ver se tem um de 75 miligramas para substituir. Mas a dose máxima desse é 50, não é, Bruno? Fale? Não entendi. A única dose que tem desse, a dose máxima, são 50. Máxima 50? Olha aqui, que eu estou projetando para vocês. Qual que é a dose indicada? 13 miligramas De peso. Eu não sei quanto pesa essa paciente, mas eu sei que ele prescreveu 75 miligramas. Vamos imaginar aí, vamos dividir 75 por 3. 25 miligramas. Não, 75 por 3 é, vamos para 75 por 3. 25. Será que ela pesa 25 quilos? Não. Tá bem Não. baixo. Não. Ela pesa mais. Tá. Então, vamos lá. Você, farmacêutico, você tem que ver. Então, o que eu gostaria que você me respondesse. A gente só tem fórmulas farmacêuticas de 50 miligramas ou 100 miligramas, não sei. Quais formas a gente tem disponível de azatioprina? Vocês pesquisaram? Procura aí rápido, gente. Oi, Bruno, não entendi sua pergunta que falhou. Vocês vão ter que resolver o problema. Então, a gente já viu que ele está dando uma dose que até pode ser aumentada, não pode? Sim. Ela não pesa 25 quilos, senão uma senhora de 46 anos estava na UTI, né? Não estava em pé na sua farmácia. Então, tá. Para eu resolver o problema, então eu vou ver primeiro o que eu posso indicar de dose próxima do que ele gostaria. E eu tenho que falar para ele as formas farmacêuticas disponíveis. Para ele conseguir fazer esse cálculo. Quais são as formas farmacêuticas disponíveis no mercado de azatioprina? Estou até procurando aqui, junto com vocês. Pro, eu só achei comprimido revestido. Revestida, então não vai poder cortar nunca. Sim. Qual a miligramagem? 50. Só tem 50. Só. Tem 50, achei um aqui que fala de 50 a 100 miligramas. 50 a 100? Não, ele só tem de 50. Só 50. De 50 comprimidos, 100 comprimidos revestidos. Tá, então todos eles têm 50 miligramas. O médico poderia prescrever 2 comprimidos ao invés de 1,5 para essa pessoa? Poderia. Não, Poderia não, gente? eu acho que não. O médico não poderia? Por quê? Porque iria aumentar a dosagem, não é? 2 comprimidos. de Poderia, 50. porque se pode tomar de 1 a 3 miligramas, né? Então daria para aumentar, porque 200 miligramas dividido por 3 vai dar o quê? 60 quilos, mais ou menos? 60? Dos 18. A gente não tá. A gente nem tá falando para aumentar para 200, a gente tá falando para aumentar para 100. Ah, disfarça. Eu acho daria, que não. Daria tranquilo, então. Daria tranquilo. Porque ao invés de 1,5, ele poderia prescrever, ao invés de 75, 100 miligramas. É uma dose segura? Sim. Sim, a gente teria que saber o peso do paciente, mas provavelmente é. É, porque ela vai ter mais aí do que 33, 35 quilos. Então, a orientação para o prescritor que você tem que falar é essa. Você pode adequar a dose
porque a dose possível com 2 comprimidos revestidos não é uma dose tóxica para ela. E eu coloquei aqui a resposta terapêutica esperada, vai de algumas semanas até 3 meses, pode o paciente demorar para ter uma resposta. Vocês perceberam o tipo de raciocínio que eu quero? Um rolê. Não é só pensar, não é mais só farmacologia ou farmacotécnica, gente. É que eu levei pelo lado que a Elizabeth tinha falado. Se ela falou, né? Não, tudo bem, mas assim, mesmo indo pelo lado que ela falou, você ia chegar nesse ponto, você ia só falar para o paciente, não pode, vai embora, acabou. Isso é verdade. Vamos imaginar que você fez um raciocínio só pela que a Elizabeth falou. Também você teria que dar uma alternativa. Mas você vai ter que falar para o médico isso. É um comprimido revestido, por isso não pode cortar. Sim, sim. Vocês perceberam? Quando eu falo de farmácia clínica, gente, ou de raciocínio clínico, é isso, é tentar integrar tudo que vocês aprenderam no cuidado ao paciente. Porque se ele cortar, imagina que ela tivesse conseguido cortar esse comprimido, ele não teria o efeito. Porque daí sim você perde teor, porque como é revestido, ele não pode ser cortado, em hipótese nenhuma. E o problema só apareceu porque ela não conseguiu cortar. Então, o erro foi também, não só na prescrição, mas na dispensação. Porque isso era para ter sido visto na dispensação. Forma farmacêutica, cálculo de dose. Não é nem no consultório farmacêutico, não, é no balcão mesmo. É o mínimo que eu considero que deve ser feito numa dispensação. Tudo bem? Gostaram do caso? Entenderam a discussão? Sim. Agora ficou mais claro. Sim. Por isso que eu dou esse caso logo de cara, porque daí a gente já esclarece que não é só pegar um livro de farmacologia e me dar a resposta que está lá. Nós não estamos numa disciplina de farmacologia. A gente tem que pensar. Tranquilo? Podemos continuar mais um pouquinho? Sim, pronto. O intervalo era até 20, das 20 para as 9 às 9, não é isso? Ou não, das 10 para as 9? Das 10 para as 9 até as 9h10. Eu posso ir mais adiante mais um pouquinho, depois a gente encerra um pouco mais cedo, para vocês aproveitarem e trabalharem no resumo que eu coloquei? Claro, pode ser. Tá? Porque daí vocês aproveitam um tempinho da aula também ainda para começar o resumo, não fica sobrecarregado. Tá bom? Tá bom, pronto. Vocês querem fazer o intervalo e voltar? Não, pode ir direto. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, nessa evolução histórica que a gente vem acompanhando, então, o que vai acontecer na década de 80? Na Espanha, nos Estados Unidos e na Argentina, principalmente, surgiu essa discussão sobre o que a gente chamou no Brasil de atenção farmacêutica, que hoje a gente evoluiu, acabou ampliando para cuidados farmacêuticos. Quando a atenção farmacêutica ela apareceu como uma metodologia de cuidado. Mas hoje a gente associa uma metodologia de segmento farmacoterapêutico. Mas o exemplo que eu dei, ele mostra muito a importância da interação do paciente, do farmacêutico com o paciente e da atuação clínica num atendimento ambulatorial. Porque você imagina que se esse paciente estivesse internado no hospital, o farmacêutico
teria mais condição de interferir, porque ele estaria na hora. Ele pode já conversar com o médico na hora. Se ele não perceber também o erro, o que vai acontecer? A hora que chegar isso para o paciente, ele não vai conseguir engolir. Isso vai voltar. Agora, no caso de um paciente atendido ambulatorialmente, se você não tem um profissional na ponta que consiga fazer essa ação, essa interferência, ele teria levado embora. E se ela tivesse um filho que cortasse para ela, ela tinha tomado o medicamento errado. Então, conforme a gente vai evoluindo, né, ou agregando novos conhecimentos, o que apareceu? Que é importante a gente ter esse raciocínio clínico ou ampliar essa discussão não só dentro dos hospitais, por conta de custo ou por conta de erros de medicação, mas é importante a gente atuar também com o paciente que está sendo atendido ambulatorialmente. Até porque dentro do hospital o paciente muitas vezes está... ele não tem autonomia para decidir o que ele vai tomar ou o que não vai tomar. O paciente que vai ser atendido na farmácia, numa UBS, ele sai com a prescrição, com o medicamento, e ele faz do jeito que ele entendeu e do jeito que ele quiser. Ou não é? Eu pingo de pirona diretamente no meu ouvido, porque eu estou com dor de ouvido e o médico falou que era para dor. E eu não entendo isso. Como é que vai chegar lá no ouvido se eu tomar ele? Se eu não tenho esse conhecimento, eu acabo achando que tudo é meio mágico. Então, vamos voltar lá para a cloroquina, hidroxicloroquina. Por que a hidroxicloroquina está sendo utilizada, gente? Vocês têm uma ideia? Por quê? Agora não estou falando de interferência política, não. Estou falando de informação técnica. Por que ela começou a ser utilizada contra o coronavírus? Sei não, Pro. Hã? Você não sabe? Não. Surgiu do nada, sim? Nosso presidente um dia acordou e sonhou que Deus tinha falado para ele, numa iluminação, que a hidroxicloroquina era um milagre. Não foi isso, né? Então, como é que essa história começou? Ela começou com alguns estudos in vitro, demonstrando que in vitro ela impedia a duplicação do vírus. Porque a cloroquina está sendo utilizada em algumas doenças virais crônicas. Então, bom, eu tenho uma doença nova, um agente novo, eu vou estudar e testar tudo quanto é medicamento que já existe primeiro e que pode ter alguma ação, para ver se tem uma ação contra esse vírus. É muito mais barato eu usar um medicamento que já está no mercado do que desenvolver um outro medicamento, certo? Então, num primeiro momento, a cloroquina ela foi estudada porque ela era utilizada nesses processos virais. Mas por que ela é utilizada em processo viral crônico? Porque ela tem a capacidade de fazer ou de interferir na imunomodulação, na resposta imunológica. Ela aumenta essa resposta em algumas situações, na verdade. Então, ela foi testada por conta da capacidade de imunomodulação. Ela inibe uma resposta imune exacerbada. Por exemplo, nos casos de lúpus ou de doença autoimune, ela tem essa capacidade de modular. E nos testes in vitro, ela impediu a replicação do vírus. Bom, o que aconteceu?
se começou a usar antes de que esse resultado fosse estudado em humanos. Uma coisa em vitro, outra coisa em vivo. Em vivo não se teve um resultado. Por que que não se teve? Porque, na verdade, ela não impediu a duplicação viral e não dá tempo, num processo agudo, dela interferir como imunomoduladora. Por isso que não tem razão de você usar a cloroquina. Só que daí o estrago no Brasil já estava feito. Por quê? O laboratório do Exército produzia cloroquina e daí a coisa desandou. Mas, assim, não tem hoje justificativa para você usar, porque se fosse pela capacidade imunomoduladora, como em outras doenças virais crônicas, no caso do COVID, ela dura no máximo, aí acho que o prazo de replicação é de 15 dias, né? O que acontece nos casos graves é que depois disso, mesmo que a pessoa não apresente mais o vírus, ela tem complicações severas por conta do processo inflamatório exacerbado. Por isso que depois de 15 dias, 20, eles entram com corticoide, com anticoagulante, porque daí a ação não é mais em relação ao vírus, mas é conter a resposta do próprio organismo à infecção. Tá vendo disso? Bem, meninas? Já tinham visto isso? Não. Bom saber. A partir do ano 2000, o que aconteceu? A partir do ano 2000, no Brasil se começou essa discussão do que seria atenção farmacêutica. Oficialmente, essa definição apareceu na Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que foi promulgada depois da Conferência Nacional de Política de Assistência Farmacêutica, e hoje a gente já viu isso lá na assistência farmacêutica, nós temos duas políticas, então, relacionadas à área. A Política Nacional de Medicamentos, que é mais centrada no produto, no medicamento, e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que é associada mais ao cuidado, ao serviço. E é a primeira vez que em algum lugar aparece aí essa definição do que é assistência farmacêutica. Atenção farmacêutica, desculpa. Quando a gente fala, então, da atenção farmacêutica, do cuidado farmacêutico, o que a gente está propondo? Uma mudança do enfoque, do olhar para o medicamento somente, mas também para o usuário, para o usuário do medicamento, com o objetivo de melhorar a saúde desse paciente e da qualidade de vida da população. Se eu tivesse olhado só para o medicamento naquele caso, eu também chegaria nesse raciocínio, não pode cortar, porque eu analisaria o produto e ia falar que não pode cortar. Mas, se fosse um comprimido sulcado, a paciente não conseguiria cortar, porque ela tem uma limitação física. E daí não adianta, se ela mora sozinha, adianta eu dar um medicamento que ela não vai conseguir manejar para ela? Não adianta. Então, eu tenho que pensar no medicamento de uma forma a melhorar a qualidade de vida do usuário. Tem um livro que chama Bioética e Saúde, alguma coisa assim, Ética e Saúde. Ele traz vários casos para a gente discutir do ponto de vista ético. E tem um caso que é assim, tem um escritor com 60 anos de idade, ele tem um câncer, que você não tem o câncer no sistema nervoso central, não existe, não tem um prognóstico que realmente vai ter um sucesso no tratamento, existe aí 50% de chance dele se curar, mas existe a possibilidade dele morrer em decorrência do câncer. Daí, quando ele começa a tomar os medicamentos, o que ele percebe? Ele não consegue trabalhar. Ele é um escritor e ele está desenvolvendo a obra que ele acha que vai ser a obra-prima da vida dele.
Quando ele toma o medicamento, ele fica com os pensamentos meio embaralhados, ele não consegue mais trabalhar, e daí ele resolve parar o tratamento. Porque ele prefere terminar o livro do que correr o risco do tratamento e não dar certo. E aí, gente? O que vocês acham dessa situação? Imagina se fosse um paciente de vocês. Vocês estivessem no centro de referência de oncologia, discutindo o tratamento com ele. E ele falasse isso para vocês. E aí? Alô? Vocês estão aí ainda? Sim, eu tô. Sim. Então, me respondam. O que pensaram em relação a isso? O que você falaria para ele? Primeiro, a decisão é dele ou de vocês? A decisão é dele. A decisão é dele. E o que você falaria para ele? Você falaria que é certo ou que é errado? Ai, Pro, é difícil, porque nesse momento a pessoa que tem que escolher o que é melhor para ela. Na verdade, não é você que vai escolher o que ela tem que fazer ou não. O que você pode fazer? O que você pode fazer como profissional do medicamento? A gente pode dar a informação correta. Pode dar todas as informações necessárias para que ele tome a decisão. Isso é um paradigma bioético. Porque é uma questão assim, você pode dizer que ele vai ter sucesso no tratamento? Não. Não. Você pode dizer para ele assim, existe uma porcentagem de chance de dar certo. Mas eu percebi que eu tomo e eu fico atordoada, não consigo escrever. É do medicamento? Sim, é do medicamento. Então, é falar para ele, não, vamos tentar adequar a dose, vamos conversar com o médico para diminuir a dose, vamos tentar mudar o horário de tomada, é dar todas as ferramentas para que ele possa decidir e tomar a atitude que for melhor para ele. Então, a gente está mudando o enfoque. A gente está deixando de pensar no medicamento, num protocolo de atendimento rígido, onde você vai... onde você pode comprometer a vida do usuário desse medicamento. Eu não sei se acho que eu já contei para vocês. Uma vez a gente estava atendendo um paciente junto com o programa de saúde da família em Guarulhos, e ele disse que ele estava tendo crises hipertensivas porque ele não estava tomando medicamento. Daí, conversando com ele, por que ele não estava tomando medicamento? O médico tinha passado um diurético para ele, e foi dito para ele que ele tinha que tomar de manhã, logo que ele acordasse. E ele morava em Guarulhos e trabalhava no centro de São Paulo. Daí ele falou que ele parou de tomar, porque ele não conseguia fazer essa viagem sem parar para ir no banheiro. E daí ele começou a gastar mais com o transporte, demorar mais para chegar ao trabalho. Daí a gente conversou, né? Que horas você chega no trabalho? Chego, sei lá, 9 horas. É um medicamento que não sofre interferência do alimento, por que ele não pode tomar quando ele chega no trabalho? Porque na literatura diz que tem que tomar não sei que horas. Será que tem isso mesmo? Será que vai interferir na ação desejada? No resultado esperado? Então, quando a gente fala da clínica, a gente está falando disso, de olhar da perspectiva do paciente.
é entender que existe uma dimensão social do medicamento, que o medicamento, ele é um elemento que interfere na vida de um sujeito. E à medida que ele interfere na vida desse sujeito, ele vai interferir, ou ele pode afetar as suas funções, tanto orgânicas quanto sociais. E dependendo desse efeito, ele vai parar de tomar o medicamento. E as coisas, assim, estão tão complicadas que quando a gente fez aquela ação que eu falei para vocês no começo da aula sobre diabetes, os alunos estavam lá fazendo o teste de glicemia para a gente estar discutindo e apareceu uma senhora com 550 de glicemia. Normal é 100, né? Imagina ela com 550. Daí me chamaram para conversar com ela e falei para ela, mas você não está sentindo nada? Ela falou, eu fico zonza, eu fico cansada, às vezes eu me escoro na parede, as pessoas acham que eu sou preguiçosa. Eu falei, mas não é, com 550 de glicemia, miligramas por decilitro de sangue, você está sentindo cansaço, você não está conseguindo trabalhar, dá muita dor de cabeça, fica zonza. Ela falou assim, Daí ela começou a falar, primeiro, que ela estava sem medicamento, porque ela tinha que voltar na unidade de saúde para pegar o medicamento e não tinha conseguido. E daí eu comecei a conversar com ela, falou que estava com muita dor de cabeça. Eu falei assim, você não vai tomar nada para dor de cabeça? Tem alguma coisa? Ela falou para mim assim, você não vai contar para ninguém que eu tenho diabetes, né? Eu falei, por quê? Porque eu sou terceirizada aqui, e se a minha chefia souber que eu tenho diabetes, ela vai me mandar embora. Então, olha como a situação hoje, ela está complicada. Não dá para a gente discutir um tratamento sem pensar em todas as implicações que podem trazer para o paciente. Eu acho que é isso que a gente vai discutir aqui nessa disciplina. A gente vai discutir a partir do conceito de assistência farmacêutica, farmácia clínica, mas a gente vai discutir muito o papel social do farmacêutico, a responsabilidade que ele tem, e o farmacêutico como um profissional do cuidado, pensando, sim, no paciente. Como é que eu posso interferir de uma forma adequada? Deixa eu só voltar aqui. Adequada para melhorar a vida desse paciente. Vocês estão me enxergando agora? Sim, Pro. Sim? Sim. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não, Pro. Não, Pro. Tudo tranquilo. Estão cansadas? Um pouco. Bastante. Difícil